Josué, no capítulo 3, uma história bastante conhecida aí. Que fala da passagem do Jordão. Quantos conhecem essa história? Levanta a mão assim. É bastante conhecida, né? E o título dessa mensagem de hoje é: o que fica de nós? É uma pergunta. O que fica de nós? Hoje, infelizmente, nós estivemos com a nossa irmã Jerusa. O Cris que está aí também, não está? Cadê? A Jerusa está ali. O Cris. E tivemos lá despedindo do paizinho dela, do avô. E ali, naquele momento, como eu já passei esse momento e alguns de nós aqui já passaram por esse momento também, nós falamos, como falamos lá hoje, né, minha irmã, sobre o que fica de nós. E eu me fiz uma pergunta naquele momento em que eu tive a alegria de compartilhar uma palavra com ela, com as irmãs dela, com a família e todos que estavam lá. E nós compartilhamos essa palavra de consolo, porque esse Espírito Consolador, ele vem e ele faz, apesar do luto, da tristeza, nos faz seguir adiante. Amém, irmãos? Faz. É claro que a gente tem que passar pelos nossos processos, o processo do luto, mas quando eu ouvi o seu Abelardo, né? E ele já com seus 83 anos, né? E eu pensei, será que eu chego aí? 83 anos vividos no Senhor, e pela misericórdia do Senhor, uma certeza da salvação. E de inúmeras situações que nós vamos falando com os familiares, de que ele deixou, de ensinamentos, de momentos bons, de construção de algo que é feito no Senhor. E ao mesmo tempo, Lucas, eu pensei, e se eu não chegar aí? Pode acontecer. Quantos que partem mais cedo? O que eu estou deixando? Qual é a marca desse Cristo que me salvou e me curou, que eu tenho deixado para minha filha Júlia? Qual é a marca que eu tenho deixado para os meus parentes? Na igreja onde eu congrego, aonde eu pastoreio, as pessoas que estão aqui, vocês, o que eu estou deixando? A minha pergunta é: o que você está deixando? Porque talvez nós não vamos ter o privilégio do seu Abelardo de vivermos até os 83 anos. Pode ser que isso seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja semana que vem. E o que nós estamos deixando? Para as pessoas como herança, como a minha filha, por exemplo, pode até ser, mas não é mais do que isso. O que nós estamos deixando dentro das pessoas que nós amamos? E qual é o tamanho da relevância daquilo que nós construímos em Cristo, que está plantado dentro de cada uma delas? Esse é o título da nossa mensagem de hoje, porque aqui fala sobre um memorial que é construído nessa passagem do Jordão, e que ele vai deixar bem claro que não vai ficar para a próxima geração. Ele diz assim: vai ficar para todas as outras gerações. Hoje nós estamos falando disso aqui. Hoje estamos falando de algo que aconteceu naquele tempo. Um memorial que foi deixado. E um memorial, irmão, é importante sim, para que nós possamos ver aqui e ler o que Deus fez na vida daqueles irmãos e através da vida daqueles irmãos, sim. Mas nós não idolatramos o memorial, o que foi construído, ou até mesmo a vida desses irmãos, amém? Por quê? Porque o mesmo poder que estava sobre ele, o mesmo poder daquele dia, do que aconteceu naquele dia, continua ainda hoje sendo manifestado através da vida daqueles que se posicionam diante de um propósito de Deus. É o mesmo Deus ontem, hoje
eternamente. O mesmo Deus do memorial de ontem é o mesmo Deus do culto à noite de hoje. O mesmo Deus do memorial de ontem é o mesmo Deus que continua operando e manifestando poder através de mim e de você, para a nossa família, para aqueles que nós amamos ainda nos dias de hoje. Quem crê nisso aí, irmão? Amém? Então não é o vaso propriamente, mas nós falamos sobre a essência que ainda continua transbordando os vasos de excelência. Aleluia! Essa é a essência que está aqui, que nos leva adiante, nos faz superar dificuldades, nos faz passar por esses momentos de dificuldade, que constrói aquilo que a gente imaginava nunca construímos na nossa vida, que faz com que nós venhamos a renunciar aquilo que nunca pensamos em renunciar, a nossa maior, o dia mal qual é? O dia que a nossa carnalidade vem querer sobrepor aquilo que é espírito e verdade em nós, para querer que nós venhamos a estar contra ou quebrando essa arca aqui, essa aliança com o Senhor. Mas a mesma essência continua transbordando. Essa é a nossa esperança, e é nisso, e é nessa destra forte, é nessa essência, é nessa presença que nós continuamos rompendo em fé. Amém? Você vai ver aí que Josué aqui, nessa história, ele ainda não era reconhecido, ou tinha aquela referência, ou a mesma referência, o mesmo reconhecimento e a confiança do povo, como era com Moisés, amém? A maioria sabe disso, está no versículo 7. E a gente vai falar o que Deus fala para ele, mesmo ele também achando isso, porque diante dos desafios que nós viemos a enfrentar, como ele está enfrentando um grande desafio aqui nesse momento, são mais de 40 mil homens armados de guerra que ele está conduzindo, que ele está levando adiante. Os desafios daquele povo que confiava e que tinha referência em Moisés, agora ele que leva adiante e está assumindo esse risco. Imagina os trevos aí na cabeça. E aí ele pode sim se sentir como eu e você nos sentimos diante de palavras, de coisas que nós estamos deixando para outras gerações, construindo para outras gerações, através desse poder que opera através de nós, e nos achamos incapazes de fazer, ou muitas das vezes fracos demais para isso, ou muitas das vezes achamos que isso só é possível na vida do Gedi, na vida do Wilson, é na vida do outro, na minha não é. Aí Deus fala assim para ele no versículo 7. Então, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei eu contigo. Diante dos pensamentos de incredulidade, de dificuldade, incapacidade, o Senhor continua liberando uma palavra. Assim como eu fui com esses irmãos, eu sou com você. Continuo sendo um com você. Aleluia. Da maior guerra que você possa enfrentar, a maior dificuldade, eu sou com você. Eu continuo sendo com você. Ele quer te engrandecer sim, irmão. Não é, veja bem, isso aqui não é uma frase ou uma parte da mensagem daquela, você vai vencer, né? Você vai vencer, qualquer custo, né? Você vai vencer, vai vencer. Aí não vence, sai daqui não vence, né? Aí entra em crise. Não, olha só, ele quer te engrandecer, como ele falou com Josué. O que é isso? Quer te engrandecer? Sim. Quer que você desenvolva o que você tem para desenvolver na sua vida profissional, te engrandecer. Familiar, te engrandecer. Ministerial, te engrandecer. Sim. Mas para que o nome do Pai seja glorificado através de você, através do que Ele construiu através de você. Aleluia. Tem um sentido no seu crescimento, tem um sentido nas suas conquistas,
Existe um sentido nas suas vitórias. Qual é o sentido? O nome do Pai ser glorificado através de cada conquista na sua vida. Aleluia! E aqui nessa passagem ele vai nos dar algumas direções para que isso seja real na minha e na sua vida. Quem quer pegar isso aí, diga amém. Quer? Amém. Glória a Deus. Versículo 3 e 4. Ele vai começar com algumas direções para mim e para você. Então, para você que disse amém, ele vai dizer assim: bom, logo no início diz que Josué estava lá de madrugada, né? E no versículo 2 sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. Guarde isso, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Até aqui por enquanto, irmão. Essa arca aí, ela simboliza a presença de Deus, o poder de Deus no meio do povo. Era tão sagrada que Uzá, ao tocar nessa arca, ele morre instantaneamente. Ele é fulminado, e por quem? Pelo próprio Deus. Por que, Jefferson? Porque existem direções que o Senhor está dando para mim e para você. E no meio disso, Ele quer que essa aliança aqui, dessa arca, que significa essa aliança, esse pacto, no original da palavra, não seja quebrada. Uzá sabia que só os descendentes de Levi poderiam tocar na arca. Sabia. Um princípio foi quebrado com Deus. E quando o princípio foi quebrado por Deus, com Deus, instantaneamente foi gerado morte na vida de Uzá. O que isso diz para mim e para você? Irmão, você conhece a história. Uzá está ali, ele está andando. E aí o carro de boi ali está mexendo, porque, né, as ruas daquela época aí, a arca está ali em cima, e de repente bate num buraco lá, a arca vai cair, ele corre. Cristiano, a intenção era boa ou ruim? A intenção era boa, a motivação era boa, estava ali os elementos, a arca, e aquilo ia se perder. Já pensou? Será que se cair a glória de Deus se perde? Não sei, eu sei que eu vou correr, a motivação é boa. Irmão, o que isso fala para mim e para você é que, mesmo a sua motivação sendo boa, diante de princípios quebrados com Deus, isso vai gerar morte na sua vida. Essa é a verdade. Mas, Jefferson, eu tinha uma intenção muito boa assim, mas você sabia que você não podia tocar. Logo, Deus vai fulminar Uzá e logo vai ser gerado morte nele. Amém? Então, num primeiro direcionamento, ele está nos passando, tem algo poderoso aliançado com você, a presença de Deus, essa arca aqui. Não quebre a aliança com essa arca, não quebre a aliança dos princípios dessa presença, porque você pode estar por si só, e pior coisa no mundo, irmão, você chegou aqui um dia quebrado, você um dia estava lá sem o Espírito Santo, você sabe o que é ficar por si só nesse mundo, a não ser os Meire, né? Criado de berço, né? Desde a... Não? É? Eu, então, Jesus, eu sei o que é estar por si só, e coisa terrível é estar por si, nesse mundo caído. Não quebre essa aliança, ainda que a motivação pareça boa. Aleluia. Esse é um dos pontos em que ele vai deixar aqui para mim e para você, nesse primeiro momento.
E existe um grande desafio na minha e na sua vida, como está agora acontecendo um desafio na vida de Josué, que aos seus olhos, aos meus olhos, parece impossível. Isso acho que não dá para acontecer. Não, mas eu tenho a palavra de Deus, mas é impossível. O que? O Rio, Pará? Colocar esse povo todo para marchar, para andar nessa direção, pegar todos os mantimentos e no meio, na hora que estiver lá, isso parar. Isso parece impossível. O que parece impossível nos desafios da sua vida? Aqui hoje, para o início desse ano e para o que você colocou aqui no seu coração na nossa virada de construir, concluir isso que o Senhor já liberou para você. O que parece como para Josué que é impossível, esses 40 mil homens? Você acha que ele não tinha medo? Talvez de agora, com Moisés deu certo, será que agora comigo eu vou levar esse povo todo para a morte? Será que esse rio vai parar mesmo? Será que a palavra se cumpre mesmo? A responsabilidade está toda sobre mim. Como que vai ser isso? Até onde? Qual é o limite? Até onde eu posso confiar nisso? Até onde eu posso guerrear nisso? Avançar nisso? São perguntas de quem está enfrentando desafios tremendos como ele está enfrentando nesse momento, amém? Mas é exatamente em momentos assim que o Senhor nos leva, como diz aqui, por tal caminhos ao qual nós nunca passamos antes. Lá no finalzinho, na parte B do versículo 4, vai falar assim, quando eles falam para a arca aí na frente, ele fala: não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Um caminho que você nunca passou antes. Por que você está falando isso, pastor? Porque para você passar por caminhos de construção naquilo que Deus quer fazer em você e através de você, você vai ter que permitir que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Por que você está falando isso? Porque a direção dele foi: coloque a arca na frente. Ou seja, que a presença de Deus esteja na frente de tudo. Que a presença de Deus esteja acima de tudo. Que a presença de Deus te diga o caminho que você deve andar. Que a presença de Deus norteie por onde você vai passar. E ele diz: mas não colhe nela, Johnny. Fique a 2.000 côvados. Isso significa mais ou menos 1,5 km. Porque o homem que quis ver Deus, Deus falou o que para ele? Você vai cair morto, cara. Não tem como, lembra? Não, fica na fenda da rocha. Eu vou passar de costa. Porque é impossível você estar diante da minha glória, da beleza da minha santidade e ficar de pé. Você morre. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse Deus. Nós sequer, com esse corpo, podemos estar diante dele, vê-lo face a face, morreríamos de tamanha santidade, de tamanha glória. Não é possível. Eu vou passar de costas. Então não se aproxime muito, mas tem um porém: não se afaste muito também a ponto de me perder de vista. Nunca. Sempre esteja com os olhos atentos por onde eu estou te guiando, para onde eu estou te levando, porque é aqui, é nessa direção, é dessa forma, é com esses conselhos e conceitos que você vai experimentar, como disse na palavra, maravilhas na sua vida. Aqui é o lugar seguro. E às vezes, irmãos, são muitas as vezes em que nós estamos vendo que a arca está se perdendo, que a presença está se esvaindo, e nós, não, mas eu vou um pouquinho para cá, porque eu sei que eu vou continuar vendo, e quando a gente vira para lá, acabou, a gente não vê mais nada. Nos perdemos. E quando nós não avistamos mais a arca, a presença, nós não sabemos mais para onde ir.
que você nunca perca a visão do norte da sua vida, chamada Cristo Jesus. Amém? Num primeiro direcionamento, ele vai falar isso para o povo, para esse povo que vai experimentar, segundo a esses conselhos, maravilha no meio deles. Amém? Só Deus pode nos dar essa direção e só em Deus nós podemos chegar em caminhos assim. Aleluia! Um segundo ponto, no versículo 5, ele vai dizer: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio, ou em algumas traduções, no meio de vós. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem maravilhas do Senhor para você viver. Porém, não será possível sem santificação. Tem maravilhas para o Senhor derramar no individual da sua vida, mas não será possível sem santificação. Tem maravilhas para o Senhor derramar, como Ele está derramando no coletivo para um povo, e esse povo está aqui, mas não será possível sem santificação. Não tem maravilha da parte de Deus, rio parando, milagre acontecendo, não tem. Santificação, Ele deixou um caminho, uma rota, princípios, verdades, para que eu e você sigamos. Existe o jeito dele, também existe o nosso, aí é a nossa escolha. Eu quero viver as maravilhas do Senhor. Você, claro, você pode fazer a sua escolha, mas eu, por mais que doa, irmão, por mais que em um momento eu chore, esperneie, faça biquinho, mas eu quero estar no meio desse povo que está se santificando e está vivendo as maravilhas que vêm por parte do nosso Deus. Amém? Amém? Isso. Por quê, pastor? Porque sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano. Sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. E esse verá no original, sabe o que significa? Sabe? Entender. Sem paz e sem santificação ninguém verá. Verá, o original é entender. Ou seja, sem a santificação você não pode compreender as coisas do alto que estão sendo construídas para a sua vida. Não vai entender. Sem a santificação você não tem a percepção espiritual para poder fugir daquilo que quer quebrar a sua aliança com Deus. Lembra lá do início? Sem a santificação você se perde dessa arca que está te levando num piscar de olhos e de repente está perdido. Sem a santificação você não pode entender sobre eternidade, e por isso você não vai viver por eternidade. Você vai viver pelas coisas terrenas e momentâneas. É isso que ele está chamando a mim e a sua atenção. Nós só renunciamos coisas da terra quando compreendemos aquilo que é eterno. Se não entendermos o que é eterno, jamais vamos renunciar ao que é terreno. Então, como isso é possível, pastor? Santificação. Com a santificação nós vamos compreender as coisas do alto. Aleluia! Então ele está falando: santifiquem, 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 porque nós vamos ver maravilha. A santificação vai mudar a sua ótica espiritual. A santificação vai mudar a sua confiança naquilo que Deus pode agir na sua vida. A santificação te leva a esse lugar. Essa hora que você diz amém. Ah, tá. Você esqueceu, né? Amém. Só pra gente deixar combinado pro pessoal da live, para não ficar no vácuo. Puxa alguém aí. Seguindo adiante, no versículo 13, ele vai dizer assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas,
a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Bom, Deus dá uma direção, que a arca esteja na frente. Deus dá uma direção de santidade, e Deus dá uma direção agora de nós andarmos por fé. Senhor, não tem como o Senhor parar a água antes de eu chegar, não? Porque assim, Senhor, seria bem mais fácil, né? Eu tô com 40 mil homens armados, eu tô com mantimento, eu tô com um povo, e é a minha primeira experiência, Senhor, depois de Moisés. Tem como só parar antes, não? Vai ficar um pouquinho mais fácil da gente passar, o Senhor não. Coloca o pé, e aí eu vou fazer parar. Levem a arca, parem lá com os sacerdotes, fiquem lá no meio, e vocês lá no meio, eu vou fazer com que essas águas elas vão se amontoar, e elas vão parar, e todo o povo vai passar pelo Jordão. Esse aqui não precisava nem eu falar muito mais, né, gente? Que eu sei que vocês já pegaram. Ou foi pressão que eu fiz antes de você falar amém, aleluia, né? Não sei. Não, esse vocês já pegaram. Eu sei que o Espírito já ministrou aí. O que é andar por fé? O que é ter um coração confiante na palavra que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas? Jefferson, o que é andar por fé? Andar por fé é ouvir, confiar e obedecer. Por quê? Por quê, pastor? Porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, ter fé, é ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá, aí a palavra é lançada. Eu preciso de quê, pastor? Eu confiar. E mais o que, pastor? É ouvir. No Novo Testamento, no original, quando Jesus está falando assim, o duro discurso de Jesus, os discípulos chegam assim e falam assim, lá em João 6, lá para o versículo 58, 60, ele vai falar assim, duro é esse discurso, Jesus, quem pode ouvir? Aí eu pego aquela palavra de olho para o original, ouvir significa, sabe o quê? Obedecer. Que ouvir todo mundo está ouvindo, mas poucos são os que estão obedecendo. Então ele está falando, quer fazer diferença real? Estou andando muito com jovens, eu estou falando esse negócio. Real, triste, suave. Diferença real? Ouça, confie e no final, o quê? Obedeça. Isso é andar por fé e ter uma experiência daquilo que o Senhor vai operar. Antes você não andava, por quê? Porque eu não posso fazer o rio parar. Quais são os rios aí que você não pode fazer parar? Quais são? Eu não tenho uns rios aí, não é só um não, que eu não posso fazer parar. Quais são os seus? Realmente você tem razão quando você diz, eu não posso. Agora, ouvindo, confiando e obedecendo, tem alguém que age tremendamente na sua vida, que faz esse rio parar, faz você passar aonde não tinha como passar, faz você passar por novos lugares de conquistas, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia. Uma experiência aqui que nós podemos compartilhar sobre o que é andar por fé, quando Jesus manda Pedro voltar para o lugar que ele passou a noite inteira pescando. Muito conhecida essa história. E Pedro é um profissional da pesca, ele sabe que ali não tem peixe, ele sabe que não dá nada. Eu passei a noite inteira lá, e Jesus vai falar, volta para lá. Ali, aquele ponto, aquele ponto ali, Pedro, você ficou a noite toda, ali não tem como dar peixe não, porque eu fiquei lá. Sim, volta para lá. O que Pedro faz? Uma palavra que ele ouviu de Jesus, ele ouviu uma palavra, apesar de saber que ali não tem nada, e a resposta dele para Jesus é, olha, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Sobre o que o Senhor está falando, eu estou cansado, mas eu vou fazer. Não deixe que o cansaço te pare diante da palavra que Jesus tem liberado para você, e impeça você de voltar nesse mar aonde você passou a noite inteira. O cansaço
não pode ser maior e mais poderoso do que a palavra que Jesus liberou. Então, ei, volta lá, fala a mesma coisa para Jesus. É sobre a sua palavra, Jesus. Vou lançar as minhas redes, eu vou me levantar de novo. Eu estou cansado, mas vou me pôr de pé. Vou colocar o barco para fora de novo e vou lançar as redes de novo. Aleluia. Andar por fé é um dos últimos pontos. E o último, na verdade, sendo bem breve para o nosso momento de ceia, no capítulo 4. Antes do capítulo 4, o povo vai lá, eles fazem o que Deus direcionou. As águas param, como o Senhor falou. E no versículo 17 vai dizer assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu quero que você se atente para pararam firmes. Tem palavra do Senhor liberada nessa noite e tem um Jordão correndo que vai fazer com que você não fique firme. E ele está dizendo aqui: porém esses homens que receberam a palavra, ouviram a palavra, obedeceram a palavra, não estremeceram diante do rio passando nas suas pernas. Esses pararam firmes diante do propósito do Senhor. Firmes. E aí, no último ponto, capítulo 4, ele vai dizer assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai todo o povo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. O último ponto que ele deixa aqui para mim e para você, ele fala de coletividade. O último ponto, ele fala sobre unidade. O último ponto em que vai ser uma direção de maravilhas que nós estamos vendo, daquilo que vai ficar para a próxima geração, fala sobre andarmos em unidade. Não tem maravilha do Senhor no meio do seu povo, no meio do povo, se isso não for gerado na unidade. Não existe maravilha no meio de um povo se isso não for gerado em unidade. Guarde isso no seu coração. Porque às vezes nós amamos a igreja, irmão. Às vezes nós amamos o que está acontecendo na igreja, mas isso não adianta nada se você não ama o seu irmão que está na igreja, se você não perdoa o seu irmão que está na igreja, se você não libera o coração com coisas que chegaram até você com o seu irmão que está sentado do seu lado. Nós não vamos ver maravilha diante e no meio de pessoas assim. Não vamos. A unidade é uma ferramenta, a unidade é um dos ícones aqui dessa passagem principais para que nós possamos gerar para outras gerações aquilo que Cristo está construindo no nosso meio aqui, na noite de hoje, no culto de hoje, durante todo o ano ao qual nós nos encontramos aqui, encontramos na célula e no restaurante Graça e por aí vai. Essa era a outra hora que você falava amém. Amém. Bom, imagina você que esses homens, então eles têm que, são 12 homens, um de cada tribo. Isso fala muito, né? Um de cada tribo. Quer dizer o quê, pastor? Cada um com um costume diferente, cada um com um jeito diferente. Um de cada tribo. Eles têm que se juntar e têm que construir com pedras um memorial. Agora, estava eu, o comandante. O que foi, gente? O que foi? Vocês acham que eu vou entregar o comandante? Patente alta. Não vou dar esse mole. Estava eu, o comandante. Acho que o Cris, o Marlan. Quem que estava varrendo aí com a gente, comandante? No final? Júlia. Não, mas a Júlia não estava na hora que eu estava. Mas tinha uma, não sei se era o Marlan, não sei se era o Cris. Tinha um garoto também com a gente. Davi. Aí, a gente estava tentando aqui se organizar, né?
Eu enfileirando de um lado, o comandante vinha, tirava a fileira que eu tinha montado, aí vai. Aí ele voltava com as fileiras, depois eu tirava que o Davi tinha arrumado. Mas estava todo mundo numa motivação boa, a gente estava querendo limpar, né? A gente estava limpando, e deu certo, né? Deu certo. Mas você vê, para isso daqui já foi isso. Imagina montar esse memorial com as pedras. E uma pedra não encaixa na outra. E um vai falar que a sua pedra é mais bonitinha do que a minha. É melhor colocar essa pedra aí embaixo, Johnny, porque isso aí não vai dar sustentação para as outras. Não, dá, pastor, isso aí dá sustentação sim. Olha, acredita em mim. Não, eu não quero, Johnny. Não quero. Ah, o Johnny vai falar, não, se o pastor não quer, faz o seguinte, Kadosh, vamos todo mundo embora, porque o pastor não quis me ouvir. Então vamos embora e deixa ele aí. Entendeu? Infelizmente, quando não temos a revelação da palavra, da arca, para onde a arca está nos levando, de santidade, de andar por fé, acabamos vendo essa coisa em nosso meio. No meio da igreja, no meio do povo que é para receber maravilha. Está perdendo tempo com quem vai botar a sua pedrinha primeiro. Quem vai fazer do seu jeitinho. Achando muitas das vezes que isso está protegendo a construção. Não está, porque Deus tem prazer na unidade. Não é propriamente no resultado final, é durante a construção o que nós construímos juntos para Ele. É o perdão que nós achamos no meio daquilo que está acontecendo. É o que nós tiramos do nosso coração contra situações que aconteceram e que realmente pode ter sido que o Johnny tenha falado mal de mim, pode ter sido. E aí? Pode ter sido que alguém tenha falado. Eu estou dando muito exemplo do Johnny, né? Você tá. Vou mudar. A Cássia falou assim: ó, mas você tá mal, hein, amor? Você só fez coisa errada hoje. O que está acontecendo? Você entende? E aí, irmão? Então a gente destrói o que todo mundo está construindo porque você não pode perdoar? Sendo que Jesus te perdoou de coisas muito piores? Ele te amou primeiro. Ele foi no madeiro, na cruz, você sabendo que você ia dizer vários nãos para Ele, que você ia virar as costas para muitas e muitas situações, você ia quebrar essa aliança aqui em muitas situações. Ele sabia disso. Ele sabe o que ele falou? Não, mas eu vou morrer pelo Alexandre. Mas Senhor, o Alexandre vai quebrar a aliança contigo. Nessa aliança quebrada, ele vai zombar do seu nome, é isso mesmo? Não, eu amo ele primeiro, eu vou perdoar ele. Mesmo assim, um dia ele vai estar rendido a mim. Nós recebemos isso. É incoerente não liberarmos isso. É totalmente incoerente você que recebeu isso não liberar isso para a pessoa que está aí do seu lado. Não liberar isso para algo maior acontecer no meio do arraial, no meio do povo. Você já pensou nisso? Eu estou falando de coisas que eu já vivi, irmão. Eu não estou aqui botando o dedo na sua cara, não. Eu já andei sem perdoar a pessoa dentro da igreja. Já andei assim, a pessoa chegava assim, deixa eu ver qual lado que ela vai sentar, que eu vou sentar no outro. Se acabar, e se for dia de ceia, tomara que aquele copinho dela não venha pro meu lado. Vai querer trocar comigo. Eu vou falar as verdades aqui pra ela, hein? Já passei. Já tive o coração ferido, ressentido, magoado. E quantas coisas eu impedi que fosse construído no meio daquele povo que estava comigo por causa disso? Em quantas pessoas eu matei aquela pessoa? Sabe o que a palavra diz para o nosso ódio? 1 João, capítulo 3, me ajuda, Espírito Santo. Versículo 15. Bota aí para mim, Manu. Vê se é isso mesmo. Que o Senhor diz... Olha aí, para o nosso ódio, para o ressentimento que habita. Ei, olha aqui para mim, não olha para ali não, olha aqui para mim. Você
é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é morada de ressentimento, ódio e rancor. Você não é morada de ressentimento, de ódio, de rancor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanente em si. Que isso, eu nunca matei ninguém. Sim, na graça, o olhar de Deus para aquele que anda odiando é como se fosse um assassino diante de Deus. Então, irmão, olha aqui para mim. Eu sei que quem mais sofre com isso é você. Não são as pessoas que estão do seu lado, apesar delas sofrerem consequências. Não é a pessoa que você está lá apontando. Não é. Quem mais sofre com isso é você. É você que tem um sorriso guardado aí, mas ele não consegue vir para fora. Porque esse ressentimento, sabe, ele fica impedindo isso. É um peso que você carrega desnecessário. Olha aqui para mim, os irmãos vão estar vindo aqui do louvor. Não perca a sua atenção. A presença de Deus, lembra disso. Tenha foco. O ressentimento está embrulhando uma alegria que você tem para viver. O ódio acaba te tornando uma pessoa amarga que você não é. Você não é. Você não é essa pessoa. Seja livre disso, irmão. Seja livre disso, irmã. Jogue isso por terra. Vem viver as maravilhas no meio do arraial. Vem viver o atravessar do Jordão no meio do povo. Não deixe que isso fique te amarrando, aprisionando aquilo tudo que você tem para receber da parte do Senhor, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Você não nasceu, não foi gerada, não foi gerado para andar subjugado a esse peso. Não foi. Não foi. Chegar a essa pessoa, externe o que você tem para externar, mas seja libera disso. Ah, mas a pessoa, eu não ganhei a pessoa, pastor, mas a pessoa não aceitou. Aí é com a pessoa e Deus. É com ela e Deus. Agora você vai estar livre disso. Você vai ver o que vai ser na sua vida depois disso. Aquelas pessoas que estão lá em casa, nossos familiares. Irmão, tem gente que passou a virada sem falar com pessoa que ama da sua família. Se for colocar assim no grau de amor, é uma das pessoas que mais ama na sua família. Mas por causa de briguinha, por causa de orgulho, de falar, eu não dou o braço a torcer, passou a virada sem falar. E você nem sabe se você vai ter outra virada para comemorar com essa pessoa. Você não sabe. Olha o tempo que você está perdendo. Seja livre disso, irmão. Em nome de Jesus, seja livre desse peso, dessa âncora, desse fardo. Vai viver o sorriso que Deus tem para você. Amém? Então o quarto ponto é a unidade. A unidade do corpo. A unidade na igreja, a unidade da sua casa, da sua família. Tudo que está sendo construído nessa unidade para que gerações e gerações vão lembrar desse Senhor através daquilo que nós vivemos, agimos, manifestamos, aonde nós estamos plantados. Amém? Então, quais são os resultados dessas direções da parte de Deus? Bom, nós temos as direções. A arca na frente, em primeiro lugar, a presença de Deus, a prioridade, a presença de Deus na nossa vida. Santificai-vos, andai por fé, a unidade do corpo. São direções que Deus está dando para mim e para você. Agora, o que fez a diferença na vida desses irmãos e vai fazer a diferença na minha e na sua vida? A aplicação das direções que nós estamos recebendo. O que faz a diferença, Jeff? Ouvir, obedecer. A aplicação, a prática daquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Isso vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E eu termino te perguntando: qual é o memorial que você tem deixado? O que fica de você nas pessoas? Isso exalta o nome de Deus? Esse Deus que, como nós vamos falar aqui na ceia, que
se humilhou, veio em forma de homem, se entregou por amor a mim e você, que mudou e transformou a nossa sorte, a nossa vida, que nós cantamos tanto aqui, que nós amamos. Ele tem dado direções para que não pare na sua geração, para que continue através de você para outras gerações. E o que você tem deixado nas pessoas que você ama, nas pessoas que você sequer conhece, porque eu não conhecia essas pessoas aqui. Essa história está chegando até a mim e chegando até você. Está aqui. Continua aí edificando a minha fé e a sua fé, amém? Continua. Olha só o que acontece depois. Aquele que estava ali e que não sabia, e que Deus tem que vir e falar pessoalmente para ele: eu vou ser como você, como eu era com Moisés. Vai, parta. Para os homens que estão lá, permaneça firme, vai na direção, não perca essa presença de foco. Logo depois de tudo que eles fizeram, ser debaixo da direção do Senhor, lá no versículo 14 vai dizer assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de toda Israel, respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam feito antes com Moisés. Versículo 20: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se com Josué uma coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber que os vossos filhos, dizendo: Israel passou a seco sobre o Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez cessar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, como o Senhor fez no mar vermelho, ao qual secou perante de nós, até que nós passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O seu Abelardo partiu, e uma frase que me marcou, dona Tiruza, foi o pastor falando assim. Ele falou muita coisa que estava junto conosco. Qual é o nome do pastor? Lauremi, da Nova Vida, né? Mas uma das coisas mais simples que ele falou foi o que pegou o meu coração. Foi quando ele parou assim, olhou para ele, olhou para todos que estavam ali, e ele falou assim: que paz nesse lugar. Você já foi em enterro? Que o enterro é um destempero, uma loucura total, uma gritaria total. Você já foi em enterro assim? Sabe por que isso acontece? Porque tiveram coisas que eram para ter sido construídas e não foram. Tiveram alianças e direcionamentos quebrados, que naquele momento que nós temos dificuldade com isso, seja ele em paz ou não estando em paz, nós vamos ter uma dificuldade com essa ruptura de qualquer jeito. Mesmo ele já tendo 83 anos, nós vamos ter a dificuldade de perder. De qualquer jeito isso vai acontecer. Agora, tem um jeito disso acontecer em paz, e tem um jeito de nós estarmos diante de um desespero total, porque não foi construído aquilo que era para ser construído em Deus, porque os relacionamentos não funcionaram, a unidade não funcionou, porque não teve santificação, e não tendo santificação não compreendeu a eternidade, por isso não viveu para a eternidade. E aí o clima é pior, porque a gente sabe que ali não existiu salvação. Você entende o que eu estou falando? O pastor parou e falou: que paz nesse lugar. Mas ele não falou para consolar, ele falou assim, para ele mesmo, tipo, como se ele falasse: poxa, eu vou falar aqui, na verdade, como sempre deve ser, né? Mas sem força nenhuma para aquilo que Deus quer manifestar ali naquele lugar, porque ele fala assim: que paz. Sim, existe paz de alguém
que deixou um legado em Cristo Jesus. De alguém que seguiu direções para que deixasse para outras gerações e que chegou na terceira geração e vai chegando de geração em geração. Por quê? Porque não teve ruptura e quebra de aliança com aquilo, com o foco e com a visão de que Deus deu. Isso é sobre a sua casa, sobre os seus, sobre a sua família, sobre a sua vida, irmão. A única coisa que nós precisamos é de posicionamento diante daquilo que Ele tem direcionado. Amém?